Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Hoje foi um culto diferente, mas graças a Deus. Mas foi muito bom. Confesso que eu estava com vontade de aplaudir já desde antes. Eu me segurei ali, mas a gente sabe que toda honra e toda glória é para o Senhor. Mas é nítido ver a dedicação dos irmãos, o zelo sendo feito, e o nome do coral de Juscelino, né, continua ainda na história. Essa igreja aqui sempre teve, né, e sempre terá um belíssimo coral. E graças a Deus, ver duas músicas tão lindas como essas cantadas com tanta perfeição, que o Senhor com certeza foi glorificado nesse lugar. Amém? Desde as músicas da equipe de louvor, passando pelo nosso coralzinho infantil, tenho certeza que Deus está sendo glorificado nesse lugar. Eu queria, antes de começar, já aproveitar para saudar os nossos visitantes. Estou vendo bastantes visitantes aqui, então sintam-se à vontade, sejam bem-vindos. Alguns não são tão visitantes assim, mas ainda assim, fiquem à vontade. Um dia chuvoso lá fora, mas espero que aqui dentro o Senhor aqueça de verdade os nossos corações, tá bom? Então vamos à palavra do Senhor. Queria te convidar a abrir o texto que está no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler o verso 1 e depois vamos pular para o verso 34 e 35. Tá bom? E enquanto você abre, deixe-me dizer. O título de hoje se chama O Testemunho do Amor. Então, algo muito oportuno para o nosso domingo de Páscoa e ceia do Senhor. Tá? O Testemunho do Amor. Vamos ler só o verso 1 e depois 34 e 35. Tá bom? Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Graças te damos, Senhor, por esse culto de louvor e adoração que está sendo prestado a ti, Senhor, desde os primeiros minutos em que começamos aqui. Antes de chegarmos, antes de iniciarmos, o Senhor já estava nesse lugar. Cremos que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está presente. E hoje um culto mais do que especial, onde celebramos, Senhor, a Páscoa. Não mais aquela Páscoa antiga, que celebrava a libertação do Egito. Muito mais do que isso. Celebramos o dia, a manhã gloriosa de domingo, em que o Senhor ressuscitou. E por isso estamos aqui reunidos. Esse é o motivo pelo qual 2000 anos depois a igreja ainda subsiste. Porque o Senhor vive e vive para sempre. Então obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. E nesse momento imploramos pela tua voz nesse lugar. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que não saiamos daqui, cada um, Senhor, sem sair levando aquilo que vieram buscar. E creio que o que vieram buscar é uma palavra vinda de ti. Uma palavra de exortação, de conforto, consolação, mas também de esperança. Então fala conosco, Senhor, nessa noite. A despeito do pregador, glorifica o teu nome nesse lugar. É em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, como eu disse, não foi preciso mudar o sermão. Estamos num domingo de Páscoa e, como já foi dito na oração, é o domingo em que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Então não foi preciso a gente escolher um outro texto para pregar, né? A providência quis que, por essa razão especial, estivéssemos abrindo aquilo que é chamado pelos teólogos de o livro da paixão no Evangelho de João. Então não foi preciso mudar o texto, apenas encurtamos um pouco. Vamos expor apenas o verso 1 e depois pulamos para o 34 e o verso 35. Mas antes de entrar no texto,
deixe-me fazê-lo pensar um pouco. Já parou para pensar o que define um herói? Eu queria pensar em rápidos momentos, em alguns minutos, sobre o heroísmo. Logo hoje, né, que vivemos um tempo tanto diferente, justo por causa das produções cinematográficas, os heróis conquistaram o cinema. Pelo menos dos 10 últimos anos para cá, parece que filme bom tem que ter algum herói, né? Tem que ter alguma história de heróis. E as empresas estão aí faturando milhões, mas o ponto é, os heróis estão em voga nos dias atuais. E eu queria saber se você já pensou nisso. De onde vêm os heróis? O que define, de fato, o que é um herói? Vamos começar pelo começo. Talvez seja a capa, né? Só de falar capa, você já lembra de alguns heróis. Mas o ponto é, talvez seja a própria roupa, a fantasia, a vestimenta. Pensando no passado, talvez as armaduras. Ou, quem sabe, as armas, espada, escudo, lança, não sei, alguma característica da armadura especial, alguma coisa que a gente possa usar. Talvez um sentimento, a bravura, a coragem. Homens que não tinham medo, que enfrentavam 10, 20, dezenas de homens. Ou até o resgate da famosa donzela na torre do castelo, guardada por feras, dragões e tantas coisas mais. Bom, a pergunta inicial é essa: o que define um herói? Inicialmente, eu já quero dizer para você que a nossa ideia de herói, ou seja, a ideia cristã de herói, é radicalmente diferente do conceito de herói da antiguidade. Em segundo lugar, eu quero dizer que a ideia moderna de herói, ou seja, a ideia que temos hoje, foi totalmente influenciada pelo próprio cristianismo. Ou seja, a ideia que se tinha no passado, antiguidade, era clássica e medieval, foi substituída pelo herói moderno, que foi totalmente influenciado pelo nosso maior de todos os heróis, Jesus Cristo. A gente pode dizer inicialmente que a brutalidade foi substituída pela gentileza e que o massacre foi substituído pelo autossacrifício. Bom, para explicar isso melhor, vejamos, o heroísmo clássico. 2 homens ilustram isso para a gente. Primeiro, Alexandre o Grande. Quem nunca ouviu falar? O grande conquistador grego que, em menos de 10 anos, conquistou da Grécia à Índia. A maior conquista militar de todos os tempos, uma velocidade incrível. Mais do que isso, não apenas militarmente, mas culturalmente. Alexandre conseguiu imprimir a cultura helênica em todos esses povos, a ponto que, no século I, a língua oficial do mundo, pelo menos do mundo conhecido, era o grego. O segundo homem que eu citaria aqui seria o primeiro dos Césares, César Augusto, o conquistador. Para quem não sabe, César Augusto vai abrir uma linhagem de Kaisers que basicamente vão se auto-intitular deuses. Mais do que isso, a famosa Pax Romana, as melhorias que Roma trouxe, tudo é atribuído a César Augusto. Mas para chegar no poder, o que poucas pessoas não sabem, César Augusto teve que assassinar 300 senadores, 200 homens da cavalaria e tantas outras pessoas mais. O que une Alexandre o Grande com César Augusto é o massacre. Ambos homens cruéis. Alexandre o Grande tinha uma frase famosa que ele dizia: o meu reino foi construído para o mais forte. Ou seja, os fracos que se cuidem. O meu reino é para os mais fortes. Bom, isso não mudou muito na era medieval. O heroísmo medieval segue as mesmas linhas da antiguidade. Agora remontada, talvez com um pouco mais de beleza, pela figura do cavaleiro medieval. Você nunca viu em um filme? Naqueles belíssimos torneios, o homem em cima do seu cavalo, com um elmo, em cima de sua cabeça, a armadura flamejante com uma lança na mão. Mas para além dos torneios e dos filmes que se contam, irmãos, a brutalidade era a mesma. Os cavaleiros eram homens que buscavam, inclusive, a vingança pessoal. Nas ruas, nas praças, até o século XII, depois de Cristo, não havia nenhuma lei que sancionava os cavaleiros medievais. Nenhuma. Ou seja, eram homens que andavam armados, brutais, ferozes e que faziam basicamente o que queriam. Até que a igreja, então, começou a regrar esses homens. Bom, o heroísmo medieval
ainda valoriza a bravura pessoal, a força física e a habilidade com as armas. E aí chegamos, então, no heroísmo moderno. Bom, até me molhei aqui, de tanta emoção. Bom, o heroísmo moderno foi atingido, no meio do percurso, pela fé cristã. Há um erudito chamado Vishal Mangalwadi, que escreveu um texto muito famoso que se chama O Livro que Fez o Seu Mundo, falando de como a Bíblia influenciou, pelo menos o Ocidente, boa parte do mundo. Bom, nesse texto ele vai dizer que o heroísmo moderno foi transformado pela figura de Cristo Jesus, pela Bíblia Sagrada. Por isso a diferença. Claro, a partir da democratização das Escrituras, a partir da Reforma Protestante, quando agora, de fato, a Bíblia está na mão do povo, e o povo então começa a ler os textos, e eles começam a ler os evangelhos, e eles olham para aquele que é o maior herói da nossa história, Jesus Cristo. Aquele que tinha todo o poder, Deus encarnado, que poderia com um sopro de sua boca derrotar todos os soldados, que poderia impedir a traição de Judas, que poderia salvar até o mundo sem ter que ir pela cruz, mas não foi isso que ele fez. Quando o povo começa a ler o texto de Jesus, mais do que isso, a Bíblia vai influenciar as obras de arte. Agora as pinturas, as cruzes, o ponto é, o Cristo crucificado influenciou a era moderna. E agora a brutalidade vai dando lugar devagarinho à gentileza. O herói não é mais aquele homem bruto, massacrador, conquistador, mas é aquele homem que inclusive dá a sua própria vida para salvar uma nação. Bom, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, Jesus fez do amor o valor supremo do reino de Deus. Esse amor não é sentimentalismo. Vai além de amar ao próximo como a si mesmo. Sua manifestação suprema foi a cruz. Sacrificar-se pelos outros, incluindo seus inimigos. O heroísmo de Jesus substitui a brutalidade pelo amor, o orgulho pela humildade e o domínio sobre os outros pelo serviço autossacrificial. Ele exemplificou isso quando se humilhou. Pegou uma bacia com água. Curioso, o nosso texto vai falar sobre isso. Não hoje, semana que vem. Veja, pegou uma bacia com água e uma toalha de um servo e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse, esse é o reino de Deus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele alegou que todo o poder nos céus e na terra são dele. Mas ele, porém, não veio para ser servido, mas para servir. Não para matar, mas para dar a vida eterna. Você pode dizer amém? Amém. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso herói. E é dessa maneira que eu quero começar esse sermão de domingo de Páscoa, lembrando para a gente o que de fato define um herói. E eu quero dizer para você, é Jesus que define o maior de todos os heróis. Bom, a lição que aprenderemos, primeiro, em todo o capítulo 13 de João, é que a marca do discípulo de Jesus é o amor. Mas hoje aprenderemos que Jesus morreu por amar demais os seus amigos. E se queremos ser como ele, devemos amar totalmente os nossos amigos também. Bom, dividiremos o texto em 3 perguntas fáceis. Primeiro, quem ele amou? Segundo, o quanto ele amou? E por último, para que ele amou? Primeiro, me acompanhe. Capítulo 13 de João, verso de número 1. Quem ele amou? Diz assim o texto. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Só até aqui. Algumas informações, irmãos, a gente precisa dar. Primeiro, eu disse, estamos numa série de mensagens. Para quem não sabe, nós pregamos todo o livro de João, até esse momento. E vamos continuar até o final. Mas veja, quando eu disse que a providência nos trouxe até aqui, irmãos, é verdade. Porque, para quem não sabe, o texto de João pode ser dividido em 2 partes. Pode ser. Os teólogos vão dividir o livro de João em 2 livros. O livro dos sinais, que vai do capítulo 1 ao final do capítulo 12, e o livro da paixão, que vai do capítulo 13 ao capítulo 20. Ou seja, a última semana de Jesus aqui na terra. A semana da paixão. Você lembra?
onde Jesus vai ser traído, julgado, preso, torturado e levado para a cruz. João dedicou os últimos capítulos do seu livro para tratar desse assunto. O ponto é, então, em outras palavras, pastor, estamos abrindo o livro da paixão. E o verso de número 1 do capítulo 13 é uma espécie, então, de prefácio a esse segundo livro. E veja, irmãos, o quanto é especial. O evangelista abre um espaço, não só para nos dar informações geográficas ou temporais. Está chegando a época da Páscoa. Não. Mas para dizer, o que abre a caminhada de Cristo para a via dolorosa é o amor. Então, o que você tem que pensar daqui em diante, não é apenas no sofrimento que Jesus vai enfrentar, mas naquilo que preenchia todo o seu coração, o amor. Bom, e com isso, a gente pergunta, quem ele amou? A primeira pergunta precisa ser essa, e o texto diz, tendo amado os seus que estavam no mundo. O texto, irmãos, é muito claro, dizendo que ele amava os seus. Agora, a pergunta que você tem que fazer é, quem são os seus? Quem são esses que possuem esse privilégio tão grandioso de ser amado por Cristo? De, na última semana da vida de Cristo, eles estão no coração do Senhor. Quem são esses? Primeiro, será que eles são os judeus? Acreditamos que não. Capítulo 1, próprio texto de João, prólogo de João, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E seus ali se refere à nação judaica. Infelizmente, não são os judeus, pelo menos não a nação inteira. Segundo, será que eles são os discípulos? Sim, claro que sim. Eles são os discípulos. Mas será que a gente pode encaixar mais alguém aqui? Será que só são os discípulos ou a gente pode colocar mais pessoas aqui? Bom, vamos ver isso devagarinho. 3 coisas sobre quem são os seus. Primeiro, esse amor não é para todo mundo. Irmãos, tem algo sério que a gente precisa tratar antes. Algo que talvez seja chocante para você, mas você nunca ouviu isso na sua vida, você vai ouvir hoje. Esse amor não é para todos. E eu provo isso para você. Veja. Lá no capítulo 1, temos a frase famosa do pregador, precursor, João Batista. Quando ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,16 diz, Deus amou o mundo. E nós temos aprendido que quando vemos mundo no Evangelho de João, temos vários significados. Mas um dos significados que a gente tem explorado, irmãos, a gente não está falando mais, ou somente, do povo judeu, da nação judaica, daqueles que, sim, a salvação vem pelos judeus, daqueles que são o povo escolhido de Deus. Não. Agora, na nova aliança, através de Cristo Jesus, todas as nações da terra seriam alcançadas. Por isso, ele é o Cordeiro de Deus que tira, não o pecado de todas as pessoas, mas o pecado de todas as pessoas, de todos, ou melhor, de todas as nações. Não há povos, não há raça, não há tribo, não há língua que Deus não possa entrar. É isso que significa aquele que tira o pecado do mundo. Maior, é isso que significa Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, o Evangelho de João ensina isso. Esse amor, irmãos, esse amor especial, esse amor da graça, esse amor que salva, esse amor que está no coração de Jesus e que vai levar ele para a cruz. E que João diz, tendo amado os seus, é um amor especial. Veja, o Evangelho de João já está dizendo isso para a gente em palavras claras. Eu vou provar para você, João 8,47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. João 10,26, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 17,9, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus. E eu deixei o melhor para o final. João 5:40 ao 42. E se tiver um texto no próprio Evangelho de João que fala exatamente que esse amor não é para todos? Tem. O texto diz assim, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens,
mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Veja, irmãos, o que o Evangelho de João está nos ensinando é que vocês não ouvem o que eu digo porque vocês não pertencem a Deus. Vocês não ouvem a minha mensagem porque não são das minhas ovelhas. Pior, vocês não conseguem crer porque vocês não têm o amor de Deus. Ou seja, esse amor não é para todo mundo. Mas a gente continua, em segundo lugar. Esse amor também não era somente para os discípulos. Tendo amado os seus, será que é só dos discípulos que ele está falando? Não. Em João 10,16 ele já disse, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também. E aí sim, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João 17,20, minha oração não é apenas por eles. Não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então, em terceiro lugar, quem são esses? Ele morreu pelos seus amigos. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 10,11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 15:12-14. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que esse, ou melhor, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então a pergunta inicial é: quem ele amou? Ele amou os seus. Quem são os seus? Vocês. Não apenas os 11 que estavam com ele. Não apenas as mulheres que acompanhavam e financiavam o seu ministério. Não apenas a multidão que jogou ramos na rua e gritou, Hosana, Hosana a Deus nas alturas. Não, mas eu, você e cada crente durante esses 2000 anos de história que creram e receberam o nome de Jesus Cristo. Que ganharam o direito de serem chamados filhos de Deus. Esse amor não é para todo mundo. Esse amor é para aqueles que creram no nome de Jesus Cristo. Por eles, Jesus deu a sua vida. Bom, ele amou você. Se você ama Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, se você o obedece como Senhor, então você é filho, você é ovelha, você é amigo de Cristo. Em segundo lugar, a segunda pergunta que a gente tem para fazer é, mas o quanto ele amou? O texto também diz para a gente, tendo amado os seus, finalzinho do verso 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, é interessante que essa pequena frase, ela diz tanto para a gente em tão pouco. Essa pequena frase no grego, ela permite duas traduções. Ela pode significar duas coisas. Uma no sentido de quantidade e a outra no sentido de tempo. Em primeiro lugar, ela pode significar que ele nos amou totalmente. Quando diz que, mas amando os seus que estavam no mundo, amou-os totalmente. Ou seja, plenamente, sem reservas, sem dúvidas, sem hesitação. O caminho que ele está fazendo daqui até o Calvário, irmãos, será um caminho único. Pastor, mas e o jardim? Não. O jardim não parou Jesus. O jardim não foi um momento de dúvida, pelo contrário, eu já preguei aqui. O jardim foi uma antecipação de todas as agonias que Jesus sentiria na cruz. E até naquele momento, ele termina orando e dizendo que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele está indo para a cruz, irmãos, e ninguém pode impedi-lo. E ele está indo por amor. E a pergunta continua, quanto ele amou? Primeiro, ele amou totalmente. Segundo, o texto também pode ser traduzido como foi traduzido aqui, temporalmente. Ele os amou até o fim. O fim de quê, pastor? Até que ele completasse toda a sua obra. Faltava uma semana de ministério, a semana mais difícil. E se ele parasse nesse momento? E se ele parasse no jardim? E se ele parasse, não sei, a caminho da crucificação? A obra não estaria concluída. Ele não poderia dizer do alto da cruz, está consumado.
E eu disse, ele, pelo seu poder, conseguiu antecipar todas as dores da cruz no jardim do Getsêmani. Veja, irmãos, quão terrível é isso. Mas o texto diz, ele amou até o fim. Ele não parou, ele não desistiu. Ele não olhou para as dificuldades. Ele vai continuar. E ele vai até o final. Imagine, irmãos, o que está por vir ainda. O jardim. A traição. A prisão. A vergonha. A tortura. Os insultos. Os espinhos. Os cravos, como foi cantado aqui. O som do martelo faz o nosso coração tremer. Mais insultos na cruz. Se és o Filho de Deus, desça daí. A natureza clamando, gritando para todo mundo ouvir. Os céus se fizeram em trevas, mas ele está dependurado na cruz. Mais sofrimento, mais sangue, e como se não bastasse, mais vergonha, mais insulto. Eles dão vinagre para ele. Com sede, aquele que é a fonte de todas as águas vivas. Está com sede na cruz. Em vez de dar água, eles dão vinagre. A água que era usada, o líquido que era usado para os excrementos. Insulto, vergonha. E ele sabe de tudo isso. Ele sabe que ele vai atravessar esse caminho. Ah, irmãos, é muito difícil você saber que amanhã você vai ter um dia ruim. É muito difícil. É muito difícil você imaginar assim, amanhã eu vou para o meu trabalho e o dia lá vai ser muito intenso. Talvez eu até sofra um pouco. Mas é muito pior quando você sabe exatamente o que você vai passar quando você for lá. E Jesus sabia, irmãos, cada passo o que ia acontecer. Mas veja, ele foi até o fim. O que Paulo escreveu de uma outra maneira, em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Ele disse, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, ou ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja, essa é a caminhada do Senhor. Não há outro destino para ele vai terminar na cruz. Mas antes de chegar lá, vamos pensar rapidinho. Não só na dor que ele enfrentaria, mas em tudo que ele teve que deixar para fazer isso. Aqui, Paulo fala sobre a doutrina do esvaziamento de Cristo. Lembra? Ele era Deus. E ele estava à destra do trono do Pai. Mas agora, ele vai se tornar carne e vai habitar entre nós. A pergunta é, o que ele teve que deixar? Para além de todas as discussões, é muito simples. Lembre-se dessa palavra, posição. A teologia ortodoxa, para resolver os problemas em volta do esvaziamento, vai dizer simplesmente assim, veja, posição. Jesus deixou a sua posição de poder, de riqueza e de glória. Veja, ele não deixou o seu poder, a sua riqueza e a sua glória. Ele deixou a sua posição, porque nele habitava toda a plenitude da divindade. Então, mesmo com os pés empoeirados, habitando entre nós, ele nunca teve pecado, porque ele era o Deus homem. Então, não me venha dizer que Jesus deixou os seus atributos lá em cima e desceu aqui embaixo. Não é isso. Ele continua sendo Deus, mas agora ele é Deus homem. Então, ele não deixa o seu poder, riqueza e glória, ele deixa a sua posição de poder, riqueza e glória. Mas veja, irmãos, até isso é demais. Imagina aquele que é dono do ouro e da prata, agora ele não tem lugar para reclinar a cabeça. Aquele que é dono de todas as riquezas desse mundo, tudo que foi criado por intermédio dele, tudo é dele. Mas agora ele depende de ofertas, do financiamento de mulheres, por exemplo, durante a sua caminhada. Ele depende de pessoas abrirem suas portas e receberem ele em sua casa. Esse é o nosso Senhor Jesus, esse é o nosso herói. Ah, irmãos, o quanto ele nos amou. Ele nos amou até o fim. Deus se tornou servo e o servo morreu na cruz. Terceira e última pergunta. Para que ele nos amou? Aí a gente vai abrir o verso 34, 35. Que vai nos ajudar dizendo, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros.
Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Bom, irmãos, esses 2 versos inauguram para nós o novo mandamento do Senhor Jesus. Teve muita coisa que ele disse, teve muita coisa que ele falou, muitas ordens ele deixou para a gente. Por exemplo, Mateus 28, a grande comissão. Por exemplo, o memorial da ceia, na última ceia. E tantas outras coisas. Mas veja, de todas as coisas que ele deixou para nós, essa aqui, sem sombra de dúvidas, é a mais importante de todas. É a primeira. É aquela que tem que estar no topo da nossa lista. Todos os dias sendo revisitado. O novo e grande mandamento, o mandamento do amor. E infelizmente a gente passa rápido por ele e a gente não consegue perceber que existe uma pequena diferença entre o mandamento de Jesus e o mandamento que já estava prescrito na lei do Senhor. Jesus não está inventando aqui nada novo no sentido de algo que nunca existiu. Sim, ele está usando o mandamento da lei, mas ele está reformulando esse mandamento, ressignificando esse mandamento ao ponto de ele chamar um novo mandamento vos dou. Levítico 19, 18 diz a frase famosa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas veja, não é assim que Jesus fala. Embora ele reafirmou esse mandamento, agora ele dá um novo mandamento. Ele diz: ei, amem-se uns aos outros, não como vocês se amam, mas como eu os amei. Irmãos, deixe-me explicar isso aqui em poucas palavras, bem rapidinho para você. O que ele mudou nesse mandamento? Primeiro, ele substituiu o referencial do nosso amor. Em primeiro lugar, antes, na lei do Senhor, o referencial do amor era você. Era o amor que você tinha por você próprio. Isso, irmãos, presta atenção, não é egoísmo, ok? Tem gente que interpreta assim, mas não é isso. Amar o próximo como a você mesmo não é egoísmo. Pelo contrário, irmãos, é um princípio universal da moral. Há um filósofo na história chamado Immanuel Kant, o pai do iluminismo, que ele vai cunhar um negócio esquisito chamado imperativo categórico. Veja bem, ele vai dizer assim, abre aspas, age como se a máxima de tua ação devesse ser transformada em uma lei universal. Eu explico isso com palavras fáceis. Presta atenção. O que Kant está dizendo aqui é que se você roubar alguém, por exemplo, uma criança que roubou o lanche de outra criança, ela deveria ter em sua mente, peraí, eu roubei o coleguinha, agora isso vai se transformar numa lei universal que vai se voltar contra mim. A partir do momento que eu roubei ela, eu estou dando legalidade para que outras pessoas me roubem também. Aquilo que a nossa mãe nos ensinou, lembra? Lá atrás, não faça com o coleguinha aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Sabe o que é isso, irmãos? Princípio universal da moral. Por isso a lei perfeita de Deus vai ensinar o povo de Israel, mas isso serve, irmãos, para todas as nações. E qualquer nação que estiver baseada nesse princípio será uma nação próspera. Por quê? Porque se amarmos o outro como nós nos amamos, então significa que você não vai fazer nada com o outro que você não gostaria que fosse feito com você. Bom, irmãos, isso serve para a sociedade. Isso serviu para o povo de Deus durante um longo período. Mas agora Jesus está chamando os seus. Lembra dos seus? Vocês também? E está dizendo assim, calma aí, nós vamos subir um nível. Nós vamos subir um degrau aqui. Sim, a gente começa amando o próximo como a você mesmo, mas agora eu quero mais de vocês. Já que eu amo vocês mais, então eu vou pedir mais. Vocês não vão mais amar o próximo ou os outros como vocês se amam. Agora vocês vão amar os outros como eu amo. Veja, irmãos, é isso que Jesus está ensinando. Vocês vão amar como eu amo vocês. Então saímos do autocentrado para o auto-sacrifício. Amar o outro como Jesus ama significa literalmente isso. Dar a sua vida pela vida dos seus amigos. Em segundo lugar, Jesus substituiu com isso a marca do discipulado. Qual é a marca do discípulo de Cristo? A partir de agora, é o amor. Se você olhar para o Antigo Testamento, a marca que reconhecia o povo de Deus era a circuncisão. E para além de todo o processo da circuncisão, doloroso para os homens,
esquisito, mas o ponto era uma marca exterior. Agora a igreja não tem mais marca exterior. A marca é no coração. Ao ponto de Paulo dizer em Romanos 2, 29, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Mas ainda, em terceiro lugar, Jesus também está transformando não só a marca, mas a imagem do povo de Deus. Preste atenção nisso. Se você olhar para a antiga aliança, uma das marcas em que, ou melhor, a imagem pela qual o povo de Deus seria conhecido às outras nações, sabe qual era a imagem? Obediência à lei do Senhor. Deuteronômio 4 diz exatamente isso. Veja bem, vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, ou seja, os mandamentos. Assim, os outros povos, olha só, os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, eles dirão, presta atenção, os outros povos, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Em outras palavras, irmãos, o plano de Deus para o povo de Israel era que eles fossem luz para as nações. É que as nações olhassem para Israel e vissem Israel um povo não perfeito, mas um povo que seguia os mandamentos de Deus, uma lei justa, uma lei perfeita. E a partir disso as nações ficariam impressionadas. Olha que ordem, olha que sociedade, olha que nação. Mas infelizmente a gente conhece a história, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Infelizmente a nação de Israel abandonou os mandamentos, por isso pagaram por isso. Mas o ponto é, nós não seríamos mais conhecidos pela obediência à lei de Deus. Nós agora seremos conhecidos pelo nosso amor uns pelos outros. É isso que significa o que Jesus está dizendo aqui. O que ele está dizendo é, vocês serão reconhecidos quando vocês amarem uns aos outros, assim como eu vos amei. É interessante, irmãos, a expressão que Jesus usa. Ele diz assim, todos saberão. Pastor, mas quando eu olho para o mundo lá fora, não é isso que parece. Quando eu frequento algum lugar diferente, não é isso que parece. Vou melhorar para você. Quando eu abro o Facebook, não é isso que parece. Irmãos, então, nós precisamos voltar. Se não é isso que parece, então, irmãos, o que significa para nós é que aqueles que são seus são muito poucos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. A gente pode criar um império. A gente pode abrir 40 congregações, 100 congregações. Eu posso colocar o meu nome na faixa, como o pessoal gosta de botar, né? O nome e a foto. Ministério não é mais PIB Juscelino, Ministério Pastor Miguel Sampaio. A gente pode até fazer isso. A gente pode mudar o nome da igreja, de PIB é ultrapassado. A gente pode inventar um nome, igreja, sei lá, do choque. Inventei agora. Né? Alguma coisa assim. A gente pode inventar um nome bem legal, melhor que esse. Né? A gente pode fazer tudo isso. Como eu disse, a gente pode expandir o império, criar franquias, abrir igrejas prontas, criar obreiros e espalhar. A gente pode até tornar a religião mais frequentada, mais aderida no Brasil à religião cristã evangélica. Mas se não tiver amor, nada disso adianta. É isso que a gente precisa entender. Porque irmãos, que a gente lê o texto e quando a gente vai para a rede social, simplesmente, nós vemos outras coisas. Nós vemos, sim, movimentos estranhos da fé, até reconheço isso. Gente dançando, pulando, ok. Mas se eles tiverem mais amor do que você, está melhor para eles. E você está olhando no celular, está rindo deles. Está compartilhando vergonha para o mundo. Mas se não tem amor no teu coração, ele vai e você não. Porque o discípulo de Jesus não é quem sabe mais, é quem ama mais.
É quem olha, por exemplo, como o exemplo que eu dei para o erro dos outros, e ao invés de rir, ele ajuda. É claro que não dá para ajudar todo mundo, mas pelo menos chora. Não compartilha aquele troço. Para de rir da vergonha alheia, principalmente cristã. Os evangélicos estão fazendo vergonha no Brasil, isso é fato. Mas você não precisa propagar isso. Se não puder ajudar, chora em oração. Porque o número não significa nada. Lembra? Tinham 10 virgens, 5 foram, 5 ficaram. Tinha 2 homens no campo, um foi, o outro ficou. Sabe o que significa isso? São poucos. Não adianta dizer, são 70% de cristãos. Não estou interessado nisso. São poucos aqueles que irão. Porque são poucos aqueles que amam, irmãos. Imagina se esses 70, 60 e poucos por cento de cristãos no Brasil, somando católicos e protestantes, se eles amassem como Jesus ama, irmãos, a nossa nação não seria ou não estaria do jeito que está. A nossa nação não estaria do jeito que está. Bom, para a gente encerrar hoje. Eu termino lembrando para nós que nesse domingo de Páscoa, Jesus é o nosso herói. Ele escolheu o caminho da dor, do sacrifício. Ele foi à cruz. E como vimos, ele foi até o fim. Mas ele não ficou lá, irmãos. A gente não crê num Cristo derrotado, vencido, sofrendo, com os olhos esbugalhados, como a gente vê nas imagens. Não. Sim, ele passou por isso. Mas ele está vivo, irmãos. E ele está aqui entre nós. Porque na manhã de domingo ele ressuscitou. O nosso herói, ele não só morreu por nós, ele morreu para nos salvar. Se qualquer outro herói da nossa fantasia morresse, ele morreria e permaneceria morto. Ele é o único que morre e ressuscita. E ele faz isso para a nossa vitória. Por isso eu quero encerrar perguntando para você. Diante de todo esse amor, você se sente amado por Cristo Jesus? Você olha para toda essa cena, toda essa dramatização, e você pode dizer e afirmar no seu coração: eu faço parte daqueles. Eu estou no coração de Jesus quando ele caminha para a via dolorosa. Ah, irmãos, que glória isso. Imagine num mundo tão grande, 2000 anos depois, a gente pode olhar para aquela cena, sem sentimentalismo, mas a gente olha para aquele momento, e a gente lembra de João 13:1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E você pode dizer: eu sou um dos seus. Segundo, você já desistiu de amar Jesus? Ou você talvez pensou em desistir? Ou você talvez esteja pensando em desistir? Se tem uma coisa que a gente aprende sobre o amor de Jesus, é que o amor dele nunca falha. É que o amor dele nunca acaba. Você lembra de 1 Coríntios capítulo 13? Não é coincidência, né? João 13, 1 Coríntios 13. Lembra de 1 Coríntios 13? Tem gente que acha que aquilo ali é amor romântico. Não, não é. Pode ser usado, não tem problema. Porque a base do nosso amor é o amor de Cristo. Então pode usar, mas não é amor romântico. Aquele amor ali, irmãos, Paulo está escrevendo sobre Cristo Jesus. Ele está dizendo exatamente essas palavras, só que de uma outra maneira. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada seria. E quando ele prossegue o texto, dizendo assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ele está falando de Cristo Jesus. Ele está falando que, apesar do teu pecado, apesar da tua ingratidão, apesar da sua negligência, apesar de você se esquecer dele em muitos momentos, como por exemplo no próprio dia de Páscoa, tem cristão que celebra a Páscoa sem Jesus. Não é o nosso caso, graças a Deus. Mas apesar de tudo isso, irmãos, o amor dele permanece o mesmo. E ele não desiste de nos amar. Então a pergunta é: por que você está pensando em desistir?
Não importa o motivo pelo qual você chegou aqui. Ah, pastor, mas eu briguei com o meu antigo pastor. Ok. Provavelmente foi culpa tua. Mas talvez seja culpa dele também. Ok? Não tem problema. Eu brinquei aqui, tá, irmãos? Isso não importa muito. Jesus não tem nada a ver com essa história. Ah, não, mas eu fui escorraçado da minha última igreja. Ok, pode ser que lá não tenha ninguém que esteja vivendo o amor de Cristo. Pode ser. Posso até acreditar nisso. Mas, ei, meu conselho para você, procure outra igreja fiel a esses princípios. Jesus não tem nada a ver com isso. Ah, não, pastor, eu estou desistindo, estou indo embora. Ei, Jesus não desistiu por amor a você. Então não ouse desistir de Jesus por amor a outras coisas. Ame Ele, mas ame-o até o fim. Porque só será salvo, irmãos, aquele que perseverar até o fim. Em último lugar, você tem amado seu irmão? Ah, irmãos, amar aqui. É claro que a gente entende. Estamos abrindo o livro da paixão. O próprio Jesus disse: amem uns aos outros como eu vos amei. E como é que ele ama? João 15. Ele dá a sua vida pelos seus amigos. Só que dar a vida aqui é muito dramático. E você pode pensar assim: ah, então eu tenho que entrar na frente de uma bala perdida para salvar a vida do meu irmão? Tá, tudo bem, é um exemplo. Mas isso é um exemplo extremo. Eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando de entender, por exemplo, os casos que passamos recentemente aqui na igreja. O mês de março foi um mês de luto para nós. Pelo menos 2 famílias aqui enlutadas, 3 velórios em um único mês, irmãos. E ali, no meio da dor, o que todas essas famílias não poderão reclamar é que a igreja esteve presente. E isso que é bonito, irmãos. Se tem algo bonito, né, nesse momento tão difícil, é que a igreja estava lá, né, Léo? E a igreja está aqui agora. Assunção não voltou para os cultos, mas hoje mesmo eu falei com ela. E eu sei que tem outros irmãos acompanhando, visitando, né, Noeli? Se importando, indo lá. Porque nós precisamos cumprir isso aqui. Não é de palavra. Não é apenas preencher o nome num hall de membros. Mas é viver o amor de Cristo. E viver o amor de Cristo, irmãos, presta atenção. É quando o irmão pede oração no grupo, tem que orar. Tem que se importar, tem que perguntar. É claro, é muita gente. O pastor é esquecido. Uma hora eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas sabe o que me alegra, irmãos? É quando eu esqueço de alguém. Já teve até um caso que uma pessoa reclamou comigo. Aí falou assim: ah, pastor, mas o senhor esqueceu de orar por mim, pelo meu caso, não sei o quê. E aí na mesma hora alguém falou assim: mas eu orei por você. E que bom, irmãos, porque o pastor é falho. O pastor é pequeno, a cabeça dele é pequena. Muito pequeno. Esquece tudo. Mas graças a Deus que a igreja está presente. Amém, irmãos? Então, se quisermos amar como Jesus, precisaremos amar até o fim. E amar aquela pessoa mais esquisita, mais insignificante que pareça, que está aí do teu lado. Dessa maneira, todos saberão que são meus discípulos. Amém? Vamos a Deus em oração. E ainda temos a ceia do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado o Senhor é o teu nome. Ah, Senhor, graças te damos pela tua palavra. Embora o vaso, Senhor, seja um vaso rachado, um vaso, Senhor, defeituoso, mas até por meio das nossas rachaduras, o Senhor nos usa, Pai. Então, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa mensagem. E como eu preciso melhorar, Senhor. Como eu preciso ser mais parecido contigo, nesse que é o principal de todos os requisitos. Amar e amar até o fim. Então, Senhor, a minha oração é que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Porque podemos estar estudando muito, lendo muito, pregando muito, cantando muito. Mas se a gente estiver amando pouco, a gente está mais longe de Jesus do que todas aquelas pessoas estavam. Nós seremos como mais um daquela multidão
que na hora da festa joga os ramos, mas na hora da crucificação, Senhor, vai embora. E nós não queremos ser esses. Nós queremos ser o discípulo amado, aquele que até na hora da dor está a seus pés, Senhor. Aquele que até na hora da cruz está amparando aqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo. Nós queremos ser o discípulo amado. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Ainda que o mundo não reconheça, ainda que o mundo nos abandone, ainda que estejamos num mundo tão grande, cercado de tanta gente, mas nos sentindo tão sozinhos, mas que o nosso coração nunca esqueça. Nós somos amados com um amor poderoso do nosso Senhor Jesus. E Ele nos amou totalmente. Ele nos amou até o fim. Então, nesse domingo de Páscoa, Senhor, lembra-nos que o Senhor nos ama de uma maneira profunda. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Graças a Deus.